Eu confesso que quando eu estava criando o álbum, essa foi uma profissão que não veio de cara na minha cabeça. Mas com o passar do tempo que eu estava colocando algumas outras profissões na lista, eu lembrei de como a ciência era importante na nossa, na nossa vida cotidiana da odontologia. Eu pensei, cara, eu preciso colocar isso dentro do álbum. E justamente por isso, né, esse episódio que leva o nome de Cientista, a base de tudo o que construímos, eu quero conversar com você sobre a importância da ciência dentro da nossa profissão. E quando eu começo falando sobre o que é ser cientista, né, é muito fácil da gente imaginar, tipo aquele cientista de Rick e Morty, o Rick, no caso, usando jaleco branco, cabelo bagunçado, aqueles óculos de proteção, fazendo experimentos malucos naqueles frascos de vidro que a gente já tinha visto na escola, nas aulas de química. Mas o cientista na odontologia, quando eu coloquei no álbum, não é nesse sentido. É no sentido de um profissional que respeita a ciência como base de tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, todos os protocolos. A ciência é a nossa base, entende? Precisamos ter a consciência de que as nossas condutas elas não podem ser pautadas em achismos, em modismos ou vontades pessoais. A ciência é o alicerce da odontologia. Sem ela, tudo que a gente faz perde o sentido. E a ciência ela protege a nossa profissão. Ela dá mais conforto e segurança para o paciente, ela ajuda a evoluir a nossa profissão, obviamente, e, consequentemente, né, para a gente ter esse conforto e segurança para os pacientes, somente melhorando os nossos procedimentos, os nossos protocolos clínicos, as nossas decisões. E tudo isso é função da ciência. A ciência protege o exercício da odontologia. Então, ela nos dá regras claras, diretrizes, princípios biológicos, mecânicos, estéticos que já são consolidados na literatura. Então, seguir isso não é mais opcional, entende? É uma questão de responsabilidade com a saúde do nosso paciente. E é justamente isso que eu quero colocar na sua cabeça nesse episódio. Mostrar que, de fato, a ciência é importante e é a base de tudo. E eu me recordo, né, que eu já vi muito profissional por aí, nas redes sociais, né, os famosos gurus, que começam a pregar achismos, não porque eu tenho uma técnica assim, eu tenho um método que só eu desenvolvi e tudo mais. Existem muitos profissionais que têm suas técnicas e tal, respaldadas cientificamente, mas existe o outro lado também do charlatanismo. E eu acho muito engraçado isso, porque é muito fácil hoje em dia você fisgar os profissionais. Eu não digo só de recém-formado, porque existe muito profissional consolidado que também é fisgado. Porque o recém-formado ele vai pensar, não sei de nada, entrei agora no mercado, preciso aprender com qualquer pessoa. E aí ele vê um cara que faz várias técnicas de venda, gatilhos mentais e pronto, caiu na rede. E já o dentista já consolidado, com mais anos de profissão, ele pensa, eu não estou tendo resultado, preciso aprender com essa pessoa. Só que um alerta que eu quero te dar é que muitas vezes essas pessoas, elas estão ganhando dinheiro sim, mas você não é fracassado por não estar como elas, porque você não sabe se ela está utilizando de métodos corretos e respeitando os princípios da odontologia, da ética, sendo responsável. Porque a gente vê por aí. As facetas em resina, então, é o exemplo que eu posso dar para vocês, sem ter que explicar muita coisa, de vários absurdos que a gente vê por aí. E a pessoa segue fazendo, e obviamente ela tá rica, tá faturando, e a gente, óbvio, não vou dizer que você não é de ferro por pensar, será que eu tô dando certo? Mas é isso que eu quero te dizer. Vai com calma, faça a odontologia que você acredita, odontologia honesta, limpa, com base na ciência, porque isso que vai te fazer colher bons frutos a longo prazo. Porque a curto prazo, se você não respeita a ciência, primeiro que a sua restauração nem vai durar, sabe?
fora outras intercorrências, processos, enfim. E eu não desejo isso para ninguém. Então, a gente não pode ficar nessa de empirismo, porque eu acho que dá certo, eu fiz em um paciente e vai dar no outro. Não, você pode ter tido sorte. A ciência não é uma brincadeirinha, é algo que a gente tem que levar de verdade a sério. Então, esses gurus também, eles às vezes colocam muito desses métodos acima da ciência. E isso, cara, é totalmente errado. É um crime silencioso que se espalha em cursos, congressos, até às vezes nas faculdades, nos consultórios, e principalmente nas redes sociais. Então, é muito perigoso, porque tudo isso pode afetar, na verdade, não é poder afetar, afeta. Acima de tudo, o paciente. O paciente é quem mais vai sofrer com isso, porque não tem muito como ele se proteger, sabe? O paciente é leigo. Eu lembro que muita gente ficava me perguntando sobre essa questão da odontologia biológica, né? Que, enfim, hoje, apesar de as redes sociais ainda sempre falarem no tema, eu sei que muita gente não acompanha porque não é desse universo. Mas essa parada da odontologia biológica, eu lembro que muita gente ficava me perguntando. E pra gente que é da área da saúde, né, da odontologia, pode parecer ridículo e engraçado algumas coisas que eram apresentadas por alguns dentistas. Mas se a gente se colocar no lugar do paciente, o paciente é leigo, ele não tem a obrigação de saber essas coisas, sabe? Então é muito fácil enganar um paciente. É muito fácil fisgar ele com técnicas de venda misturada com mentiras sobre a odontologia, através do medo. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Nós, como pacientes, devemos sempre buscar uma segunda opinião, ter um profissional de confiança e não dar a nossa saúde na mão de qualquer um, entende? Então, tenha cuidado, isso é muito perigoso mesmo, muito, muito mesmo. Existem casos onde, às vezes, o dentista mesmo ele oferece umas coisas absurdas e aí a pessoa tira a dúvida com outro profissional e se livra. Se livra de uma iatrogenia, se livra de uma faceta mal adaptada, se livra de colocar um procedimento estético na frente de um procedimento de reabilitação, de saúde. E, cara, isso de fato te poupa muito tempo, além de te poupar não só a saúde, mas os recursos financeiros, né? E para os profissionais, eu quero dar um alerta que é o seguinte. Indo para esse viés que eu tinha falado, sobre ser fisgado por alguns profissionais antiéticos, enfim, esses gurus da vida. É importante a gente saber com que a gente anda e quem são as nossas referências. E hoje em dia, não é desculpa para você não estudar. Eu vejo muito profissional, eu já ouvi muita gente assim, Roberto, isso aí é só na faculdade, na vida real não é assim. Como assim não é assim? Tipo assim, é sério que tu não faz isso aqui? Tu não respeita a biossegurança? Como é que tu exerce a tua profissão? Tu se sente confortável com isso? Pra mim não faz sentido. Tem gente que fala, eu não tenho tempo de me qualificar, de ir para congresso, eu sou um dentista, mão na massa, eu faço procedimento. Pra mim, eu só lembro de uma frase que é a seguinte, se tu vai derrubar uma árvore, tu tem que te concentrar em afiar o machado. Porque se tu for derrubar essa árvore com o machado cego, tu vai demorar muito. Então, se a gente afia nosso machado, que é se aprimorando, tendo mais conhecimento, a gente consegue derrubar essa árvore rapidinho, de maneira mais rápida, mais precisa e sem gastar muito tempo, entende? Sem gastar muitos recursos, energia. Então, lembre-se dessa analogia quando você for pensar em, não, porque eu não preciso me qualificar. Isso aí é mentira. Quando vier essa vozinha na cabeça, ignore e lembre do que eu estou te falando. E outra coisa para quebrar essa objeção de, eu não tenho quem seguir, não sei quem seguir. Eu vou te dar um conselho bem simples, porque eu não quero ficar indicando X e Y. Eu quero que você, por conta própria, saiba tomar suas decisões. Então, o que você vai fazer? Se você é da dentística, por exemplo, qualquer área da odontologia, você vai procurar os livros que você estuda na faculdade, que são consolidados. Você começa a pesquisar o nome dos autores nas redes sociais.
Existem muitos desses autores que têm curso, que produzem conteúdo nas redes sociais de forma gratuita. Entra, sabe? Entra nessas redes sociais, aprende, acompanha e faz parte dessa galera. Entra nessas comunidades. Porque hoje em dia a odontologia é feita de conexões. Então tem muito conteúdo bom gratuito por aí. Sabe? É saber pesquisar. Isso é uma forma muito inteligente, porque eu estou te dando uma forma segura de tu encontrar e não só procurar pelo Instagram, pesquisar no Google, porque o que acontece? Tu pesquisando no Google, esses profissionais charlatões, eles dominam as plataformas. Eles dominam questões de SEO, de pixel do Facebook. Então, assim, se tu ficar pesquisando isso, tudo isso é com uma base de dados, enfim, aí começa a vir anúncios. Aí não necessariamente o anúncio que está vindo para ti é algo bom, entende? Então a melhor forma, a forma mais inteligente de tu encontrar boas referências é essa que eu estou te explicando. Porque quando tu está inserido em um ambiente bom, sabe, um ambiente que respeita a ciência, tudo certinho, fazendo uma odontologia limpa, bacana, muda o jogo, sabe? A ciência que faz dar certo as coisas. Eu lembro outra coisa também, que na faculdade, às vezes eu teimava muito, obviamente, graças a Deus, era no laboratório, né? E às vezes o procedimento não estava dando certo e eu desisti de seguir o passo a passo. Ah, vou por conta própria. E aí dava gap, ficava uma bagunça a restauração, ficava cheio de irregularidade. E o professor vinha, e era engraçado que às vezes o professor, tu não fez isso aqui. E aí tu pensa, realmente, eu devia ter seguido passo a passo. Então foi minha primeira experiência de saber que não dá para fazer o que dá na telha. Às vezes a gente precisa improvisar, claro, mas não dá para tu pegar e ficar fazendo as coisas do jeito que tu acha que deve ser. Não é assim que funciona. A gente está lidando com uma coisa séria, com uma boca, com a saúde, com vidas. Não é brincadeira a nossa profissão. Então, graças a Deus, né, eu aprendi isso no laboratório, não na boca de um paciente. A boca do paciente não é um campo de testes. A gente não tem o direito de fazer isso com ele. Então, em suma de tudo que eu falei, o dentista é sim o cientista, nesse sentido que eu estou te explicando, porque tudo isso, para mim, significa ter compromisso com o método científico, com a pesquisa, com a ética, com o paciente, porque respeitar a ciência é respeitar a saúde, respeitar o tempo do outro, respeitar o dinheiro, né, que está sendo investido ali, respeitar a vida dele. E no fim das contas, não é só a nossa profissão que ganha com esse respeito à ciência, porque quem mais vai ganhar é o paciente, que vai ser cuidado do jeito que ele merece, com verdade, com técnica e com dignidade.